Bom, dando continuidade ao nosso debate, nós poderemos então falar sobre duas figuras importantes femininas da Grécia Antiga, uma delas sendo Safo de Lesbos. Eu trabalho com Safo de Lesbos desde a graduação. Na verdade, trabalhei com maior afinco na graduação e também cito-a na minha dissertação, pois achei a obra, né, embora fragmentada, excelente, reveladora e importantíssima, embora pouco falada, por exemplo, nas escolas. A gente percebe com os movimentos feministas um grande aumento nos trabalhos que envolvem essa figura. Dentro do meio acadêmico, ela se popularizou bastante, principalmente para a gente discutir aí questões que envolvem não só questões de gênero, mas especificamente da relação feminino, da dualidade feminino-masculino, mas também questões mais gerais ligadas a relações homoeróticas. Bom, e já peço desculpas, porque o barulho externo eu não controlo. Peço perdão aí por essas interferências no som que provavelmente vocês estão escutando em casa. Certo? Sobre a personagem, o que a gente entende, o que a gente, né, sabe de modo geral, que ela nasceu 630 a.C. na ilha de Lesbos. E é por isso que leva-se, né, associa-se muito esse nome Safo de Lesbos. E também muito dessa questão da lesbianidade, certo? Além disso, o que sabemos sobre Safo é de sua origem mais abastada. Então, a gente sabe que Safo ela veio de uma família aristocrata que tinha dentro da ilha de Lesbos influência e iremos perceber algumas ações bem importantes ligadas a questões políticas. Sabemos ainda que ela teve um relacionamento não muito próspero com o qual ela gerou Cleis, sua filha. E no seu poema, né, um dos seus poemas, eu não me recordo se eu coloquei aqui nesse material, mas ela cita a filha dela e esse amor por sua filha, na verdade. Além disso, a gente sabe também sobre a vida de Safo que ela vivia num lugar chamado Tíaso. Esse Tíaso, a gente pode falar de modo bem grosseiro, como uma escola feminina. Então, era um espaço onde essas mulheres se reuniam para compor, para cantar, né, para criar. E a gente sabe também a respeito dela que ela tinha muitas discípulas, mulheres que admiravam o seu trabalho e entre essas alunas, ela também tinha as suas favoritas. A gente vai perceber na sua obra ela citando várias dessas mulheres que depois de um tempo acabam se casando e saem desse ambiente ou acabam se mudando e ela expressa na sua lírica esse amor, essa saudade por essas alunas. Bom, Safo faz parte de uma cultura oral, certo? Mas alguns de seus poemas, né, da sua lírica, dos seus escritos, foram eternizados através desse processo da escrita. Muito do seu trabalho se perdeu. Bom, aproveito e já deixo como indicação para vocês a obra mais completa que nós temos sobre Safo aqui no Brasil, certo? Que é Safo, Fragmentos Completos, com a tradução do Guilherme Gontijo Flores. É com essa edição que eu estudo a personagem desde a graduação. A gente vai ter aqui, então, uma edição bilíngue, certo? Com os versos no original e com a tradução do Guilherme Gontijo Flores do lado direito. E algumas notas de rodapé para explicar um pouco das ausências de algumas palavras. Não dá para mostrar, provavelmente, mas existem fragmentos que tem só uma palavra, só uma frase, ou que está vazio. E então é muito comum a gente ver nos sites que vendem a obra algumas críticas. Comprei um livro de
quase 700 páginas, com um monte de folha em branco, né? Justamente porque, infelizmente, do trabalho de Safo pouco restou. Mas o que restou, a gente pode falar de um gênero, né? Essa obra, ela contempla muito do gênero lírico. Então, no que se baseia esse gênero, né? Onde ele está assentado? A gente vai ver uma variedade daquilo que chamamos de poesia lírica. Essa lírica, ela vai ter uma forte posição do eu. O eu é o centro. Então, é uma poesia em primeira pessoa. Ela é contraposta à épica, que é uma narração na terceira pessoa, e não há conceituação direta, né, de Platão e Aristóteles. A gente vai perceber que sou eu, são os meus sentimentos, as minhas vivências, o que eu enxergo. Aqui na poesia de Safo a gente vai ver muito disso. É o que ela sente, o que ela enxerga, o que ela vê, como ela quer que as coisas aconteçam, algumas preces. Então é uma lírica, né? É um gênero ligado muito ao eu, ao como eu vejo as coisas ao meu redor. Para Platão, de modo geral, vai existir um melos, um epos e a tragédia. O melos faz referência a essa lírica, que quer dizer música. Por quê? Porque esse gênero ele vai estar ligado a uma questão de poesia cantada, né? Como a época era feita para ser recitado. Tem algumas representações de Safo, em vasos áticos, por exemplo, que tem uma figura feminina com a lira no colo, justamente porque entende-se que esses versos aqui eram feitos justamente para serem cantados. Então, essa palavra, né, lira, deriva então ou fornece para a gente esse termo lírica. Para Havelock, nessa narrativa, né, nesse gênero narrativo, a gente vai ter também a mimesis, que faz referência, né, à representação constituída pela palavra, a performance oral, o drama, a música. Bom, a gente vai perceber na nossa terceira aula alguns grupos, e aí já adianto um pouco, né? Alguns grupos femininos da Grécia Antiga. As Mélissas, né? A Mélissa, a Hetaira, a Porné e a Iapalaque, certo? Cada uma tem algumas características e é uma forma didática que eu gosto de trabalhar nos meus trabalhos, eu gosto de trabalhar, perdão, mas que eu gosto de citar nos meus trabalhos, porque eu tento justamente pegar o máximo de fontes sobre aquele assunto, o máximo de referências sobre essas características e categorizar para que de forma didática nós possamos apresentar isso aos nossos alunos, né? Não são categorias que eu criei, mas eu fortaleço-as nos meus trabalhos. O que a gente pode falar sobre as Mélissas? Ah, Safo é Mélissa ou não, mas o que seria uma Mélissa? Na figura anterior, a gente vai ver a representação de uma mulher com um coque, cabelo preso, com roupas, vestidos de modo plissado. Essa então vai ser, de modo geral, a representação da Mélissa. Nessa citação de Lessa, ele vai justamente explicar a representação física dessas mulheres, que a gente pode observar, por exemplo, em alguns vasos. Então, elas vão apresentar essa vestimenta como o chiton, predominantemente o chiton, e ou o imatom, de cores claras, plissada. Elas estavam sempre descalças, usavam o cabelo frequentemente para trás, em forma de coque, algumas vezes com fitas. A gente vê também elas representadas, de certa forma, num tom de pele clara. E isso é, de modo geral, o conceito de Melsa para o Lessa. Bom, antes de falarmos especificamente sobre o fragmento 1, acerca da resposta
Safo é uma Mélissa ou não, eu ainda queria apontar para vocês alguns argumentos que podem, que são fortes no sentido de comprovar Safo como uma Mélissa. As Mélissas, além dessas características físicas citadas no slide anterior, elas possuíam também, tinham relações com homens importantes na sociedade grega, pessoas descendentes de grandes heróis, né? Líderes que possuíam poder e riquezas. De certa forma, Safo estava ligada a uma família muito importante da aristocracia lesbiânica, certo? Então, por isso a gente associa bastante ela a esse grupo. Embora nós demos perceber mais para frente características que fogem totalmente desse padrão, mas de certa forma ela tem grande relação com esse grupo. Bom, eu trouxe para vocês alguns fragmentos que se encontram nessa versão que eu apresentei para vocês, que esse, no caso, o fragmento é um dos maiores, e aí eu trago, né, para vocês esse privilégio de conhecer a lírica sáfica. Irei ler aqui na minha tradução, porque essa fonte está bem pequenininha para mim, e fala o seguinte, vocês podem acompanhar através do slide. Multifloriamente, Afrodite eterna, Zeus te fez, ó roca de Ardes, e peço, deusa, não permita que dor e dolo domem meu peito. Venha aqui se um dia ouvir meu pranto, longe sem demora você me veio, logo que me deixava teu lar paterno plenidourado. Sobre o carro atado e velozes aves, te levaram várias à negra terra, numa nuvem de asas turbilhonantes na atmosfera. Junto a mim, no instante, você sorrindo, deusa aventurada de face eterna, perguntou-me por que de novo sofro, chamo de novo. Por que ainda deixo nascerem chagas sobre o meu peito? Quem eu de novo devo seduzir e dar aos amores? Quem, ó Safo, te assola? Bom, esse fragmento 1, como eu falei para vocês, ele é o maior. São 5 estrofes, certo? A gente percebe aqui uma prece muito comum em Safo, essa aproximação a Afrodite, a deusa do amor, da sensualidade, enfim, vocês já conhecem todas as histórias. A gente percebe muito essa aproximação de Safo com Afrodite. Ela vai utilizar nesse fragmento vai recordar a Afrodite que ela já pediu antes esse socorro, certo? Ela pede para a deusa que não permita que a dor dome o seu peito. E no final ela fala, Afrodite responde Safo e pergunta quem eu de novo devo seduzir e dar aos amores em favor de Safo. Então a gente percebe aqui essa troca entre esse diálogo estabelecido entre Safo e Afrodite, um diálogo bem introspectivo no qual ela fala diretamente sobre questões que afetam o seu emocional no sentido amoroso, mas também a gente percebe aqui algo muito forte desse contexto da história arcaica, da questão mais social e cultural de Lesbos. Lesbos era uma ilha que fazia, né, já ali numa questão mais litorânea, tinha muita relação com a Ásia Menor. Nesse processo de êxodo, a gente vai ver várias comunidades gregas se estabelecendo no litoral da Ásia Menor. E Safo, na sua lírica, você vai ver várias relações, expressões orientais que faziam relações com esse contexto cultural e social da época. O termo multifloriamente para Gontijo, para o tradutor, né, Guilherme Gontijo Flores, Roca de Ardes, que é um epíteto que Safo atribui a Afrodite. São algumas dessas palavras que vão fazer referência justamente a Safo, a essa relação social e cultural de sua época, certo? E aos nomes e palavras de origem, né, oriental. E aí eu acabo fazendo a correção a mim mesma, que não são 5 estrofes nesse fragmento 1, na verdade são 7. Que na verdade eu coloquei para vocês apenas 3, eu li 5, mas ainda faltam 2 estrofes para terminar o fragmento 1. Bom,
Trouxe para vocês também o fragmento 16. Deixa eu achar aqui na minha tradução. Fragmento 16. O fragmento 16, ele também é maior. Eu coloquei para vocês só a primeira estrofe, que fala o seguinte: dizem uns que exércitos, e uns que barcos, e uns que carros sejam o ser mais belo sobre a terra negra. Por mim seria o ser que se ama. E aí ela continua: como é fácil logo explicar o fato para todos, pois que já todos sabem que a mortal mais bela da terra, Helena, ao nobre marido, desdenhou e foi velejar em Troia, sem sequer lembrar-se da fina filha dos queridos pais, seduzidas pela, e tem um espacinho, a gente acha que é Afrodite. Pois, inflexivelmente, levemente, pensa, me recordo agora, na plena ausência de Anactória, que é uma das alunas de Safo. E aí ela fala: quero ver passar o seu passo amável, quero o lustre intenso que traz no rosto, máscaras, carruagens da Lídia e armadas infantarias. A gente percebe nessa primeira estrofe essa lírica amorosa fortíssima. A gente percebe também as relações com a literatura de homérica, né? Essa referência a Helena, mas também ainda essa referência subjetiva a Afrodite e a sedução que a Afrodite estabelece, essa sedução, mas exatamente, a sedução que a Afrodite estabelece sobre a vida de Helena. Bom, saindo de Safo, porque poderíamos passar bastante tempo falando sobre os vários fragmentos dessa obra, podemos então começar a falar sobre a nossa segunda personagem, que seria então Neera. Bom, a gente vai poder entrar em contato com Neera a partir dessa edição aqui. A gente não vai conseguir ver, obviamente, direitinho, porque, né, a câmera vai borrar tudo. Mas é um livrinho bem pequenininho, como vocês podem ver, com 120 páginas. É bem pequeno, mas dentro do corpo Demóstenes, a gente vai ver o contra Neera de Apolodoro. Então, quem é Neera, né? Quem seria essa figura? Neera nos é apresentada como uma mulher pobre, certo? E como uma mulher pobre, ela busca por essa liberdade, ela é vendida a uma proxeneta com outras meninas e ela vai investir em Neera para que Neera no futuro possa, saindo com homens, né, acompanhando-os, trazer retorno para ela, Nicaratea. Então, ela vai inserir Neera nesse contexto dessa educação mais sexual, coisas que, por exemplo, as mulheres médicas não tinham essa oportunidade, elas não eram criadas com esse intuito de certa forma, né? O intuito era mais reprodutivo, uma vez que elas teriam, né, que gerar novos cidadãos e passar esse direito da cidadania para outros homens. Nessa fonte, nós iremos testemunhar, então, a busca de Neera pela liberdade dessa vida de pobreza através do casamento, certo? Neera, então, se tornará, quando madura, uma cortesã, uma hetaira, que seria esse segundo grupo de mulheres gregas. A hetaira é uma mulher que acompanha outros homens a festas e banquetes, está lá para diverti-lo. Muitas vezes são mulheres instruídas, como a Aspásia, mulheres que foram educadas tanto na arte do amor quanto em questões culturais e sociais, e estão lá para trazer divertimento nesses banquetes, certo? O Contra Neera, a gente é datado de 343 a 340, e a gente percebe que existe dentro desse gênero textual algumas
alguns aspectos narrativos bem interessantes, certo? Ele faz parte de um gênero textual chamado retórica, e a gente vai perceber que a retórica está muito ligada a uma arte de argumentação e podemos citar, por exemplo, oradores religiosos, uma tentativa de convencer as pessoas a aceitar determinada crença. Está ligado também a oradores jurídicos, que também é citado nessa obra, a oradores políticos e até a filósofos. Por quê? O que esses grupos têm em comum? Justamente o objetivo de convencer as pessoas que entram em contato, né, com esses textos. Nessa obra a gente vai perceber que Apolodoro ele quer nos convencer, e talvez ele consiga em certos aspectos, nos convencer de que Neera é culpada de tentar usurpar o título de cidadão para os seus filhos, ok? A gente vai perceber na obra que ela, Neera, vai ter relações com vários homens que, por gostar bastante dela, vai comprar sua liberdade e ela vai acabar se relacionando com alguns deles. E um deles vai criar esse plano, né, de casar a filha de Neera com a filha Fano, né, a filha de Neera com um cidadão ateniense, para fazer com que seus filhos herdem o título de cidadão, certo? E ela também, né, quer se casar, ela, a própria Neera, quer se casar com um cidadão, para que os filhos que ela já possui possa ter essa estabilidade, possa herdar essa titulação, certo? O que, diante das leis atenienses, era um sacrilégio. E assim, a gente vai perceber que Neera, ela não faz apenas isso. Ela chega a convencer a sua filha a enganar um cidadão ateniense, a casar-se com ele e a proclamar um culto religioso que era especificamente ligado a mulheres cidadãs. Então, a gente percebe que, diante das leis atenienses, ela infringiu muitas coisas. Voltando para a questão da retórica, né? A gente percebe ainda que a retórica como um estudo de estilo, né? A gente vê que é um texto literário que quer persuadir pelo discurso e que, de forma escrita ou de forma oral, vai ter começo, meio e fim de modo bem intencional. Bom, assim como eu trouxe alguns fragmentos de Safo, eu também coloquei nesse material alguns trechos do Conto Era. Porém, antes de conversar com vocês sobre, eu queria ainda apontar que, diferente da fonte textual lírica de Safo, no Contra Neera a gente não tem participação alguma da Neera. Ela não fala, né? O que a gente sabe? Que ela está no tribunal, mas, como de costume na sociedade ateniense, as mulheres elas eram representadas por um curios. Logo, elas não precisavam falar ou elas não podiam falar. Essa ação de representação era dada ao homem, ao pai, ao marido, né? A essa figura masculina. Além disso, vejam só, esse processo é movido contra Neera por Apolodoro, mas numa tentativa indireta de atingir Stefano. E quem seria Stefano? Stefano seria o último marido de Neera, que com ela planejou algumas falcatruas, né? Algumas trambicagens, de modo bem popular, certo? Então é com ele que ela dá alguns golpes, foi com ele que ela planejou casar sua filha com um cidadão e conseguiu. Ela até gerou um filho, ela proclamou um culto religioso ligado unicamente a mulheres mélissas, e isso foi mais uma inflação das leis atenienses. Então a gente vai perceber que eles fizeram algumas coisas bem contra a lei de sua época, e por isso Apolodoro move
essa ação contra Stefano. Eu trouxe para vocês, então, o primeiro parágrafo, né, desse discurso, que eu irei ler aqui na minha edição, porque está bem pequenininho aí. Fala assim, ó, atenienses, para eu intentar esta ação pública contra Neera e comparecer diante de vós, inúmeras foram as provocações. Na verdade, nós fomos muito prejudicados por Stefano, e por causa dele, fomos expostos a extremos perigos. Não só meu cunhado, eu próprio, minha irmã e minha esposa, de modo que estou sustentando o presente processo, não me defendendo, mas vingando-me. De fato, ele começou em primeiro lugar essa desavença, não tendo jamais sofrido nenhum prejuízo de nossa parte, nem por palavras, nem por ações. Quero expor-vos primeiramente todas as coisas que sofremos por causa dele, a fim de que me perdoeis, porque estou me defendendo, e ainda quero expor-vos como nós fomos expostos a extremos perigos em relação à nossa pátria e ainda quanto à perda da cidadania, certo? Essa seria então a justificativa de Apolodoro, né, de que ele sofreu grandes perdas por conta de Stefano e por isso ele precisava vingar-se. Bom, a gente percebe que no decorrer do discurso ele irá trazer várias testemunhas para mostrar que, na verdade, a mulher com quem Stefano está casado não é uma cidadã, é uma estrangeira, uma mulher pobre, uma etaira. Logo, os filhos são ilegítimos, né? Tudo isso é prejudicar, de certa forma, Stefano. Durante, né, o processo de retórica, como eu citei para vocês, é muito comum o uso de argumentação para convencer o júri de que, né, a pessoa que está em julgamento é culpada. Nesse fragmento específico, no parágrafo 111, ele vai falar o seguinte: e elas, tendo ouvido, perguntarão: E então, o que fizestes? E vós respondereis: Absolvemo-la. Então, de hoje em diante, as mais castas das mulheres ficarão revoltadas convosco, porque julgastes aquela mulher digna de participar, do mesmo modo que elas, dos assuntos da cidade e dos ritos religiosos. Quanto às levianas, vós demonstrais claramente que elas têm a liberdade de fazer aquilo que quiserem por vossa concessão e de vossas leis. De fato, se tolerardes isso com desprezo e displicência, parecerá que vós mesmos sois concordes com os costumes delas. O que é que ele quer dizer com essa argumentação? Se o júri absolver Neera e Stefano desse delito, o que é que eles dirão às mulheres? Eles não terão meios de, através dessa ideologia masculina, controlar as mais castas, porque absolveram uma culpada. E as mulheres que para eles são levianas, de acordo com Apolodoro, elas acharão que está tudo bem continuar fazendo, indo contra as leis atenienses. Então, ele vai tentar convencer esses ouvintes de que eles precisam trazer uma punição para o caso de Neera, para que a ideologia masculina continue exercendo o controle sobre as Mélissas. Vejam que interessante, né? Bom, como eu falei para vocês, nessa edição, né, que é da tradução da Glória Oneley, ela também tem algumas especificações sobre essas mulheres gregas, sobre essas categorias que eu cheguei a citar para vocês. Eu falei sobre a Mélissa. Neera é um grande exemplo de etaira, que são essas cortesãs criadas para acompanhar esses homens com a educação específica para isso, não a educação mais voltada para artes sexuais, para questões culturais. A gente tem também ainda as Palak, né, o Palacai. A Palak é uma concubina, certo? Ela não possui uma relação marital consagrada diante da lei. Seus filhos, entretanto, recebem o título de cidadão, os filhos homens, certo? Elas possuem essa relação que ela é mais legítima do que uma relação com a cortesã, porém ainda
né, não tem o título de uma Melissa, está naquele segundo lugar, certo? E o último grupo, então, seriam essas pornais, ou porné. A porné seria o que a gente entende, né, hoje em dia como prostitutas. Mulheres que em lugares mais humildes da Grécia Antiga, como lupanários, lugar de desembarques assim de navios, estariam ali para vender o seu corpo, né, de modo mais acessível. Não estariam ligados dessa forma a uma educação mais rigorosa, a vestimentas que chamassem a atenção, né? Seriam aquelas mulheres mais simples nesse sentido. Então, de modo geral, para a gente ter uma ideia, essas seriam as 4 categorias das mulheres gregas, com características bem diferentes, sendo que as últimas 3 teriam um lugar de subalternidade, certo? Em relação a Melissa, que ainda é uma subalterna, afinal é uma mulher na sociedade patriarcal. É complicado, de certa forma, categorizá-las, porque para alguns grupos existem uma quantidade maior de fonte, né? Para pornô, por exemplo, é quase inviável trazer muitas características, porque as fontes são escassas num nível e até justificável, porque eram mulheres que naquela sociedade não tinha nenhum tipo de importância, certo? Bom, pessoal, com isso a gente encerra então nosso encontro e continuamos esse debate na próxima aula.